Meus irmãos e irmãs, prestem atenção, porque essa história vai muito além do que apareceu nos vídeos aí que rodaram o país todo. Muitos viram o caso do jovem que pulou dentro da jaula da leoa em João Pessoa, na Paraíba, e a internet inteira está comentando as imagens, mas o que quase ninguém sabe é o peso espiritual e emocional que esse rapaz carregava nas costas desde criança. O vídeo que circula mostra algo ainda mais inquietante, porque ali, no meio daquela cena trágica, dá para perceber claramente uma influência espiritual sombria conduzindo cada passo daquele rapaz, como se um espírito caído estivesse empurrando o destino daquele jovem para o pior. E antes que alguém tente simplificar a situação, é preciso entender que a história dele não começou na jaula, começou muito antes, dentro de uma vida marcada por rejeições e dores. Enquanto o povo só enxerga a cena final, poucos lembram que existe um passado que empurra, machuca e destrói antes mesmo da tragédia acontecer. Dizem que houve ali a presença de algo sombrio na hora do ocorrido. E quando você assiste, percebe que tem sim coisas que não dá para explicar só com a lógica. Só que antes de apontar o dedo, é preciso entender de onde esse rapaz veio, como ele cresceu e o tanto de ferida que ele acumulou pelo caminho até chegar naquele momento trágico que o Brasil todo viu. Mas antes de eu prosseguir com esse assunto triste e trágico, eu peço encarecidamente, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Pouquíssimas pessoas sabem a respeito da vida desse rapaz que pulou dentro da jaula da leoa. Praticamente ninguém sabe que esse rapaz foi descartado pela própria família. Esse menino foi abandonado pelos familiares aos 10 anos de idade, porque diziam que ele tinha o diabo no couro. Jogaram ele num abrigo de menores e os 3 que faziam companhia com ele lá foram adotados e ele não. Ninguém queria o pequeno Gerson porque a marca do preconceito selou o destino dele antes de qualquer oportunidade surgir. Daí pra frente a vida dele virou uma roleta entre CAPS, cadeia, conselho tutelar e noites sem rumo, acumulando 10 prisões antes mesmo dele completar 18 anos. Ele não caiu naquela jaula por escolha consciente. Ele foi empurrado por anos de abandono, por uma vida inteira dizendo que ele não prestava, não valia nada, pessoas dizendo que ele era um estorvo. A tragédia não começou ali no zoológico. Começou quando deixaram um menino sozinho no mundo. E meus irmãos e irmãs, olha isso aqui e presta bem atenção, porque a verdade precisa ser dita. Esse vídeo que você está vendo na tela mostra a primeira vez em que o Gerson foi parado pela polícia, ainda novinho, com 10 anos, fazendo uma bagunça sem tamanho, né? Tacando pedra em carros, tijolada em viatura, destruía jardim, aprontava de tudo. Mas ninguém via que por trás daquele comportamento havia um pedido de socorro. Tem até um vídeo rodando aí da Verônica Oliveira, do Conselho Tutelar de João Pessoa, a mulher que acompanhou esse menino por anos. Ela mesma diz que dos 10 anos aos 18, ele viveu como um fantasma do sistema, empurrado de órgão em órgão, enquanto o conselho pedia laudos porque era nítido que ele tinha distúrbios sérios, mas o Estado insistia que era só um problema de comportamento. Mas, meus irmãos, o que muitos não sabem é que no meio dessa vida toda quebrada, antes do desfecho trágico desse rapaz na jaula, ele teve um encontro real com Jesus. E eu vou mostrar tudo isso aqui na tela para você ver com os teus próprios olhos. Porque essa história, ela é muito maior do que o ataque da leoa. É o retrato de alguém que foi esquecido, ignorado e mal interpretado a vida inteira. Irmãos, vamos refletir uma coisa aqui, tá? Alguém com um simples problema comportamental teria coragem de entrar na jaula de um leão? Jogaria pedra no vidro de um carro da polícia? Claro que não. Isso aí vai muito além de birra ou mau comportamento. O Gerson precisava de acompanhamento psiquiátrico urgente, precisava de cuidado especializado e isso nunca chegou até ele. Passou por abrigos, por instituições, por todos os serviços possíveis da cidade, mas sempre tratado como um estorvo. Filho de uma mãe esquizofrênica, neto de avós esquizofrênicos, carregava uma herança genética pesada, mas ainda assim os profissionais insistiam em repetir que ele apenas não se adaptava às regras como se fosse um garoto malcriado, quando na verdade a doença vinha gritando dentro dele desde cedo. A fala da Verônica, do Conselho Tutelar
de Mangabeira, onde ele morava, escancara a injustiça que esse menino viveu. Ela diz com toda razão que hoje o sentimento é de revolta, porque o conselho tutelar nunca se calou, sempre tentou garantir os direitos desse menino, sempre pediu avaliações, sempre exigiu tratamento, mas foi ignorado pelo sistema. Enquanto isso, o Gerson seguia se afundando para trás das grades, quando na verdade deveria estar em consulta, em terapia, medicado e assistido. A morte dele não começou na jaula, né? Começou na negligência de quem tinha o dever de enxergar e entregar cuidado a ele, mas preferiram rotular e empurrar o menino e esquecê-lo. Hoje ele está enterrado como mais um número, quando ele deveria ter sido tratado como um ser humano que precisava desesperadamente de ajuda. O mais triste nisso tudo é que ninguém ofereceu ao Gerson aquilo que teria feito diferença na vida dele. Cuidado, acompanhamento, tratamento médico de verdade. Trataram o garoto como descartável, como se fosse só um problema empurrado de órgão em órgão. E agora muita gente está na internet fazendo piada, criando meme com a leoa, brincando com essa tragédia, e isso mostra o quanto o coração do povo anda endurecido. A gente, como cristão, devemos julgar menos, porque Jesus advertiu que muita gente vai prestar contas pelas palavras que tem soltado sem pensar. Tem pessoa que vai perder a vida eterna por causa da língua solta. E quando a gente vê aquele vídeo dele ainda criança, sendo autuado pela primeira vez pela polícia aos 10 anos, já dá para perceber o quanto ele precisava de ajuda. Nesse outro vídeo que eu vou mostrar aqui, fica ainda mais claro que isso não era comportamento de alguém em plena saúde mental. O rapaz desceu de uma viatura da polícia dizendo que ia quebrar mais ainda, jogar pedra nos carros. Ele fala isso sem pensar nas consequências, mostrando um descontrole que qualquer um percebe que era de alguém com os parafusos fora do lugar. Tá? Não era rebeldia simples, era um pedido silencioso por um tratamento psiquiátrico, por intervenção, por socorro. Mas o Estado virou as costas e deixou o Gerson seguir sozinho em direção ao abismo. Dá uma olhada nesse trecho do vídeo, presta atenção. Por que tu vai quebrar? De novo, mano. Eu vou quebrar. Até quanto tempo tu já fosse preso, fosse solto de novo? E dessa vez tu, de novo? Quando eu for liberado, eu vou quebrar a viatura de novo, porque eu tô desempregado. Que é isso, mano? Aí tu vai quebrar a viatura porque tá desempregado? É, porque eu tô desempregado, meu documento tá lá em Recife, eu não tenho dinheiro pra ir pra lá. Não é melhor trabalhar não? Não é melhor trabalhar não do que ficar Mas quebrando pra viatura? trabalhar eu tenho que ter um salário, eu não tenho dinheiro pra comprar um salário pra tirar meus documentos. Mas você trabalhando assim, vai ter um salário, meu filho? É, Você trabalhando. Quebrar a viatura não tem futuro não. Mas é muito tempo pra eu trabalhar pra conseguir um salário do bom. Já fosse preso quantas vezes, Aquelinho? 5 vezes, Ixi Maria. de maior. Tá Essa cagou. vai ser 6. Mas é só por dando a pata tomando pobre. Não, diga que diga os policiais, não vou quebrar mais viatura. Eu vou quebrar assim quando eu sair daqui. Tem futuro não. Quando eu sair daqui na audiência, eu vou quebrar também. Ah, vai, bicho. Que é isso? Meus irmãos e irmãs, dá para perceber sem esforço que esse rapaz, ele não estava agindo como alguém em plena consciência. Agora presta atenção nesse detalhe. Um dia antes dele se jogar na jaula, ele declarou publicamente que queria aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E pessoas próximas divulgaram essas imagens na internet, mostrando o momento em que ele abriu a boca e confessou ao Senhor Jesus. E diante dessa declaração da parte do vaqueirinho, do Gerson, a gente lembra do que está escrito em Mateus 10:32, e tudo ganha outra dimensão. Porque Jesus, ele disse que aquele que o reconhecer diante dos homens será reconhecido diante do Pai que está nos céus, mas quem o negar será negado. Isso é direto e sério e profundo. Naquele instante em que perguntaram para ele, você quer aceitar a Jesus? E o Gerson disse, eu quero. Essa escolha tem peso, tem um peso eterno. Mesmo marcado de lutas, mesmo carregando uma vida de abandono, naquele último lampejo antes da tragédia, ele declarou a Jesus como seu Salvador, uma declaração que talvez ninguém tivesse ouvido dele até então. E esse tipo de confissão não passa despercebido no céu. Muita gente olha esse caso e já dispara julgamentos dizendo, ele entrou na jaula porque ele queria morrer. Mas meus amigos, não é assim que funciona quando a mente está doente. O cérebro adoece como qualquer outro órgão, como coração, rim, pulmão.
E quando o cérebro adoece, a mente fica enferma. A pessoa perde a noção do risco, perde a percepção do perigo, perde a capacidade de avaliar o que está fazendo. E no caso do Gerson, muita gente próxima dizia que ele carregava um sonho infantil de ser domador de leões. Algo totalmente fora da realidade, mas que na cabecinha dele parecia possível. Ele acreditou que podia interagir com a leoa, achou que aquilo era uma chance de viver um chamado, um sonho, e entrou sem entender o que estava fazendo. Não entendeu que estava indo para uma situação fatal. Não foi um SUI. Foi um cérebro adoecido misturado com uma vida inteira sem tratamento, sem cuidado, sem amor e sem ninguém para orientar. E isso empurrou ele para dentro daquela jaula. O que importa de verdade é que antes disso, ele confessou a Jesus. E meus amigos e amigas, a regra espiritual estabelecida na palavra de Deus é clara. Romanos 10, versículo 9 e 10 diz que quem declara com a boca que Jesus é Senhor e crê no coração que Deus o ressuscitou, será salvo. Não é alegoria, não é metáfora. É uma instrução direta. A fé acontece no íntimo, mas a salvação é selada na confissão da boca. E tem muita gente hoje dizendo que isso aí não é necessário, que basta só ir na igreja, ouvir um louvor, sentar no banco e pronto. Não, meus irmãos. Você pode passar 50 anos achatando o bumbum no banco duro de uma igreja, mas sem nunca ter confessado Jesus como Senhor e Salvador. E mais uma coisa, cristão não nasce pronto. Não é porque você é filho de crente que você é cristão. Não existe hereditariedade espiritual. Assim como o filho de peixe não nasce sabendo nadar, filho de crente não nasce salvo. A salvação é pessoal, é individual, é decisiva. Jesus foi categórico ao avisar que o céu e terra podem desaparecer, mas a palavra dele não muda, não enfraquece, não caduca. Se até as leis humanas reprovam um benefício por causa de uma assinatura errada, imagina a lei de Deus que não falha, não volta atrás, não se molda ao achismo de absolutamente ninguém. A regra é simples, não tem volta, não tem brecha. Ou a pessoa se enquadra naquilo que Jesus estabeleceu, ou caminha rumo à perdição eterna. E quando a gente olha para o Gerson confessando Jesus um dia antes, mesmo com uma vida inteira marcada por abandono e dor, fica evidente que Deus, na sua infinita misericórdia, fez a última aproximação com ele, abriu a última porta, estendeu a última chance. A confissão do Gerson é uma decisão que foi tomada por ele, e isso tem um peso eterno que nenhuma tragédia terrena consegue apagar e anular. E olha só, olhando para toda essa história, do começo ao fim, o que fica evidente é o tamanho do fardo que uma alma pode carregar quando ela passa a vida inteira sendo tratada como se fosse um nada. O caso do Gerson não é só uma tragédia com uma leoa, é o retrato de alguém que foi perdendo pedaços desde a infância, empurrado para as laterais da sociedade, tratado como um estorvo pelas instituições que deveriam protegê-lo, e cada abandono, cada diagnóstico negado, cada porta fechada ajudou a construir um labirinto interno na mente do Gerson, ao qual ele nunca mais conseguiu sair. E quando uma pessoa cresce ouvindo que não presta, que não vale nada, que tem o diabo do couro, ela passa a acreditar nisso, porque o ambiente molda, as palavras marcam, e a mente fica enfraquecida, se tornando território fácil para influências espirituais que aproveitam do vazio da mente. Não dá para ignorar o fato de que espiritualmente e emocionalmente esse menino nunca teve a chance real de equilíbrio. E quando a gente observa o desfecho todo, percebe como o mundo espiritual age de uma forma sorrateira, pegando alguém quebrado e empurrando ainda mais para o abismo. Aquele momento na jaula não foi fruto da coragem, rebeldia ou desejo de morrer, mas de uma mente adoecida, somada a uma ação espiritual que se aproveitou desse desequilíbrio humano. E isso nos lembra de algo muito sério. O inimigo ele não precisa de um coração maldoso para agir. Ele precisa de uma brecha. Ele se infiltra no abandono, no desprezo, no trauma, naquilo que fica sem cura. E ele opera nos buracos que a vida deixa. O Gerson, ele não escolheu essa guerra, ele nasceu dentro dela. Mas mesmo ali, no meio de tudo, houve um encontro com Cristo, uma declaração simples de fé, que carregou um peso gigantesco. Essa parte ninguém pode apagar. Ao mesmo tempo, tudo o que aconteceu expõe um problema profundo na nossa sociedade. Somos rápidos para rir, para julgar, para transformar dor em meme, mas somos lentos para enxergar o sofrimento do nosso próximo. O mundo perdeu a sensibilidade. A internet virou palco de zombaria. E a tragédia virou entretenimento aqui nas redes sociais. Poucos percebem que enquanto ridicularizam
alimentam o mesmo espírito que ajudou a empurrar aquele jovem para o fim trágico dentro daquela jaula. A Bíblia já advertia sobre isso. Gente sem afeto, sem compaixão, sem misericórdia. E quando uma geração abraça essa frieza como normalidade, ela passa a se parecer mais com as trevas que condena do que com a luz que dizem seguir. Não é sobre o Gerson apenas, é sobre quem nós estamos nos tornando. E isso é assustador. A lição espiritual que fica é clara: nós não podemos brincar com vidas, nem com palavras, nem com portas espirituais, porque cada gesto nosso empurra alguém para perto ou para longe de Deus. Cada brecha, cada negligência, cada omissão abre espaço para a ação de forças que ninguém tem poder de enfrentar sozinho. Acima de tudo, nós precisamos entender que a salvação é pessoal, ninguém entra no céu apoiado na fé do outro, mas também ninguém está tão quebrado que Deus não possa alcançar e salvar. O Gerson, com toda a sua história torta, fez algo que muitos que se consideram certinhos nunca fizeram. Ele confessou a Jesus. No meio do caos, ele encontrou a única saída possível. E para nós que assistimos a tudo isso de longe, fica o alerta. Cuida da tua alma, cuida da tua mente, cuida do que entra no teu coração e não deixe o abandono, nem o próprio desprezo, nem o próximo virar território para o inimigo agir em você. Porque a vida é espiritual antes de ser qualquer outra coisa. Agora, deixe a tua opinião aqui nos comentários. Você sabia que esse rapaz, antes de entrar na jaula, havia aceitado a Jesus como Salvador? Comente aqui abaixo a tua opinião e a tua interação. O teu comentário é muito importante para esse canal. E aproveite para compartilhar esse vídeo com a tua família, com os teus amigos, com os teus contatos e grupos do teu celular e nas tuas redes sociais, porque essa conversa, esse diálogo precisa chegar a mais pessoas, tá? Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.